30 às 9h30, estaremos aqui nesta janela da cidadania. Aqui nós não deixamos você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta, em hipótese alguma, principalmente neste frio fabuloso, num frio abençoado como este. Bom, mas para que você possa fazer contato conosco, para que a gente possa responder as suas perguntas, é imprescindível que você entre em contato pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Quais são os nossos contatos? Bom dia, professor Pedro Barroso, amigos ouvintes do Cidadania, Direitos e Deveres. Olha, nós temos os nossos telefones e o nosso WhatsApp. Os nossos telefones, anote aí, 3631-9500, 3631-2924. E o nosso WhatsApp também. Você pode mandar, digitar direitinho, ou mandar o áudio também pelo WhatsApp, 9971 16 971. Repetindo, 9971 16 971. Ótimo, beleza. Para que haja uma distribuição aqui da nossa bancada, esses microfones estão funcionando. Augusto Sena, eu sei que você quer ficar ao lado aconchegante de Ribeiro e Ribeiro vice-versa. Você pode para distribuir o peso do prédio, porque o prédio é um prédio muito forte, para o barco não afundar. Aí a gente faz uma boa distribuição aqui, física. Bom dia, Ribeiro. Doutor Ribeiro, bom dia, deixa isso. Bom dia, doutor Pedro Barroso, bom dia aí ao Sena, bom dia a de Noel, bom dia a todos da Anda FM, aos ouvintes, né, os internautas, porque estamos na live aí ao vivo para toda a Bahia. E eu queria, viu, Pedro, queria deixar registrado aqui hoje os meus dois parabéns, quer dizer, queria mandar dois recados bem rapidinho. Primeiro, os parabéns aí à Sultana das Flores, né, Conceição do Almeida. Quinta-feira, dia 18, fez aniversário, 129 anos de emancipação política. Então, um beijo aí no coração de cada almeidense, né, sou apaixonado por essa cidade que me acolheu tão bem. Então, parabéns aí à Conceição do Almeida por mais um ano de história, né? Então, parabéns. E queria mandar também um abraço para minha tia, rapaz, Noélia, que mora aqui em Santo Antônio de Jesus, na Urbis 3. Tô devendo uma visita, viu, tia? Mas, sua tia? Na realidade, ela é tia da minha mulher, mas assim, ela me abraçou, ela me recebeu tão bem, desde a primeira vez, num São João que viemos passar aqui, quando eu ainda namorava com Jeane, e ela tem um carinho tão especial por mim, Pedro. A gente sente que é verdadeiro, que é carinhoso, e a gente tenta retribuir, né? Então, como é o nome dela? Noélia. Um abraço, dona Noélia. Então, forte abraço, tia, tô te devendo uma visita e vou pagar. Viu? Valeu. Ela está ouvindo. Tá ouvindo, sim, tá ouvindo. Um abraço, Noélia. Temos ouvinte no ar de Noel? Pois não, ouvinte, bom dia. Bom dia, meu nome é Maria. Pois não, Maria. Não é para mim, é para minha irmã. Minha irmã tem uma antena de TV livre. Só que é livre, o pessoal fica ligando da empresa, falando para ela que vai bloquear. Aí eles já bloquearam a primeira vez. Aí ela procurou um orelhão, que é muito difícil achar aqui em São Antônio de Jesus. E quando ela achou, ela levou mais de uma hora no orelhão para poder falar com o pessoal, para o pessoal liberar da TV, entendeu? E ele continua fazendo isso. E agora, pela segunda vez, eles estão anunciando para ela que vai bloquear novamente. Eu só quero saber se isso é certo. Ok. É livre. Muito obrigado, minha amiga, por ter telefonado. E o nosso doutor Ribeiro vai responder a sua pergunta. Bom dia, amiga. Eu queria fazer primeiro até uma pergunta ao doutor Pedro Barroso. O que seria, não sei se a Dina conhece, o que seria a TV livre, que ela falou, né? Antena livre. Eu não sei o que é uma antena livre. Aí a gente precisa ver, porque existem receptores que eles captam sinal fechado, entendeu? De forma, entre aspas, pirata, entendeu? É o que a gente chama de roubo de sinal de antena digital. Isso é crime. Entendeu? Claro que se a operadora descobrir, né, a Sky, todas que fornecem, né, não sei se ainda existe Direct, né, Direct, sei lá, enfim, mas todas elas que fornecem um sinal de forma paga e você está recebendo esse sinal de forma gratuita através desses mecanismos, né, desses receptores
inclusive que geralmente você compra até no exterior ou de forma ilegal, a empresa está no direito, ela pode sim cortar o sinal porque você não está pagando, e inclusive pode caracterizar até crime, né? Esse fato aí. Só que a gente precisa entender exatamente o que é a pergunta. Se não estou afirmando que essa situação é a sua situação, mas se for esta a situação, o procedimento é esse, né? Tem que procurar se regularizar, fazer a coisa legal. Não dá para reclamar de uma atitude que não é legal. Ouvinte continua na linha? Porque se tiver, ela pode, inclusive... Ela pode esclarecer. Essa antena livre. O que seria essa antena livre, né? Eu sinceramente, eu desconheço se for essa questão que eu citei do sinal, né? Porque é um sinal fechado, é pago, e a pessoa está captando esse sinal de uma forma, entre aspas, irregular, né? Ilícita. Então não dá para reclamar, né? Você não vai praticar um ato ilícito e querer cobertura do direito, cobertura do judiciário, enfim. Você não vai conseguir, pode correr o risco ainda de responder um processo criminal. É muito importante isso, a gente saber. Ela tá. Tem uma pessoa que quer explicar, ele sabe como é que funciona. O nosso amigo Renato. Que Renato? Renato do Almeida! Torcedor do Bahia, quase 50 mil pessoas na Fonte Nova. Renato é tricolor. Rapaz, eu vou te contar, eu não dormi aquela noite não, porque apenas eu sou um cristão fervoroso, entendeu? E ver aquele povo todo chorando, uai. Mas veja bem, bom dia Pedro, bom dia Ribeiro, bom dia a todos que estão na mesa, bom dia ouvintes da Rádio Andaiá. Na verdade é o seguinte, meu caro amigo. Nós ainda conseguimos disputar uma oitava de final da Copa do Brasil, estamos lá, né, disputando a primeira divisão, né, e vocês meramente estão aonde? Na segunda, né, ontem tiveram um alívio porque tinha 7 partidas, né, vitória, ou até o nome, né, sem ganhar. O desespero é tão grande que esqueceu até de pagar a luz do Barradão. É uma situação complicada. Mas vamos esperar e dar tempo ao tempo, vamos ver quem é o melhor, tá certo? Mas assim, meu caro amigo Ribeiro, ao qual você parabenizou a nossa querida, amada Conceição do Almeida, sexta-feira, também ontem, né, dia 19, foi aniversário do prefeito Ito de Bega. Parabenizar o mesmo aí, coincidência aí, aniversário da cidade dia 18 e aniversário do prefeito gestor da cidade dia 19. Então, mandar um grande abraço. Em relação à antena, que essa senhora colocou aí, existiu uma venda de uma empresa dessa, a Sky, de antena livre. Várias pessoas adquiriram porque não precisava fazer a recarga. Automaticamente você tinha o direito de comprar a antena e receber sinais, o sinal da antena com alguns canais. Não todos, mas alguns canais por esse sistema. Pois bem, o que vem acontecendo é que muitas pessoas que adquiriram essa antena tá tendo esse problema de eles desligam e forçam as pessoas a colocarem crédito, né? Ou se fazer uma assinatura para que pague mensalmente. Então é isso que está acontecendo, acho que foi isso que ela colocou. Isso é uma promoção que eles fizeram, né? Já tem algum tempo isso, que foi uma antena livre. Então não pagaria. Ok. Você adquiria a antena. Ok, meu amigo. Muito bem explicado, bem didático, nosso amigo torcedor do Bahia, Renato. Não chore muito não, Renato, não chore não, porque o choro é livre. Claro, o choro é livre. Continue chorando e trazendo boas informações. Você é um rapaz culto e Conceição do Almeida. Conceição do Almeida pertencia a São Felipe. Isso.
pertencer a São Felipe. Queria mandar um abraço, né, pro Renato Rocha, é uma figura Renato ilustre, Rocha, figura. de Conceição da Almeida, muito inteligente, muito culto, né, conhece muito da política do município, conhece muito da história do município de Conceição da Almeida. Ele só tem um defeito, viu, Pedro? Esse defeito dele rapaz, coitado, eu fico preocupado com o Renato, tá entendendo? Depois daquele choro, 50 mil pessoas chorando, isso é um sacrifício coletivo. Ivan Rios acabou de chegar, o cara que é o cara do poeta Pedro Kilquerre, né? Esse nome internacional que é o Pedro Kilquerre, fabuloso. É um ouvinte no ar? Não, né? Ô, Pedro, é a situação ainda da antena, para a gente responder. Pronto, muito obrigado, Renato Rocha, pelo esclarecimento, né? Eu não conhecia essa promoção da Sky, né? Me parece que da Sky, Antena Livre. Então, se ela fornecer o serviço gratuito, de forma gratuita, tem que olhar o contrato. O mais importante de tudo, antes de assinar qualquer tipo de contrato, é olhar o contrato. Tinha prazo determinado, por tempo indeterminado, oferecimento desse sinal, sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum acréscimo. Pronto, se for assim e a operadora estiver bloqueando o sinal, aí cabe sim procurar como a gente sempre fala, né, Pedro, um advogado da sua confiança, ingressar com a ação, porque como consumidor está sendo lesado, ou pode até comparecer ao juizado, né, aí não, a causa abaixo de 10 salários mínimos, aí você não precisa de advogado, né, então você pode comparecer ao juizado aí ou até o PROCON da sua própria cidade, procurar o PROCON, fazer essa reclamação para poder tentar, a gente até aconselha, vamos tentar de baixo, né? Da parte administrativa, procura os órgãos administrativos, o PROCON primeiro, se não resolver, aí procura o judiciário, mas também nada impede que se procure o judiciário, porque assim, nesse caso aí, a consumidora está sendo lesada assim. Se a operadora ofereceu o serviço aberto por tempo indeterminado, ela tem sim que cumprir o contrato. Muito bem. Ok. Bom dia, Augusto Sena. Aqui eu não pedi o seu bom dia ainda, meu jovem. Bom dia, professor Pedro Barroso. Bom dia, Ribeiro, Ivan, Adnoel Sanz e todos os ouvintes. Mas tem um camarada aí ao seu lado. Ivan. O Ivan Rios, né? Ivan Rios. Certo? É especialista em quê mesmo, Ivan? Em diversas coisas. No decorrer, iremos desdobrar a respeito, mas... Ok. Bom dia, Ivan Rios. Bom dia a todos. Enfim, doutor Ribeiro, ao mestre Pedro Barroso, ao meu grande amigo também do Caminho das Águas aqui, Augusto Sena, Adnoel Sanz na técnica. Enfim, externar a honra que é estar presente aqui nessa mesa. Olha, Ivan Rios já foi secretário de administração em São Felipe. E gerente da Embasa em Conceição do Almeida também durante 2 anos e meio. Muito bem, continua na Embasa. Continua na Embasa no setor jurídico. No setor jurídico, né? Justamente. Muito bem, Ivan. Ivan, nasceu em que cidade? Nasci em Guarulhos, São Paulo, mas só fiz nascer mesmo. Fui criado em São Felipe desde os 3 anos de idade. Enfim, aproveitando a oportunidade aqui, mandar um grande abraço a toda a população de São Felipe. Mas fui criado em São Felipe, desde os 3 anos de idade, né? Ah, que bom. Legal, beleza. Ivan, você tem uma viagem profunda no mundo de Pedro Kilquerre. Rapidinho, quem o Pedro Kilquerre não é conhecido na Bahia? Infelizmente. Não é? Mas é conhecido na Europa, é conhecido pela USP, pela Academia de Ponta Nacional e Internacional. Quem foi este rapaz? Pedro Kilquerre foi um santo antoniense, um nobre santo antoniense, né? Nascido em 1885, faleceu aos 32 anos de idade, em 1917. Grande poeta, como bem dito, internacionalmente conhecido, mas infelizmente desconhecido da própria população local, né? E nós fizemos esse trabalho, inclusive, de resgate da memória desse grande poeta, que é considerado, inclusive, um dos 3 maiores poetas do simbolismo nacional, do simbolismo brasileiro, ao lado de Alfonso Guimarães e Cruz e Souza. Aí vem logo depois o Pedro Kilquerre. Pedro Kilquerre, ele nasceu em Santo Antônio de Jesus. Justamente. É santo antoniense legítimo. Bom, como a gente, na Bahia, a gente sempre está perguntando, ele era de família nobre, era um branco majestoso,
em Santo Antônio de Jesus. Como é que ele era? Ele era um mestiço, o nome Pedro Militão Quilquerre. Então, ele era filho de uma escrava alforriada, dona Salustiana Militão, e de um irlandês chamado John Quilquerre. Então um irlandês. O irlandês. O irlandês com que se apaixonou escrava por uma alforriada. escrava alforriada, daí veio a origem de Pedro Quilquerre e dos demais irmãos. O irlandês morava aqui em Santo Antônio. Ele, creio eu que ele frequentava muito Santo Antônio de Jesus, porque ele deixou demais outros filhos também, além do Pedro Quilquerre. E, enfim, se apaixonou pelos encantos, né, da negra, da mulata baiana. Pedro Quilquerre, os familiares deles estão sepultados aqui em Santo Antônio? Justamente, é algo muito peculiar, que no cemitério de Santo Antônio de Jesus, outro dia, em uma dessas minhas andanças, eu fiz essa descoberta, né? Que justamente no cemitério de Santo Antônio de Jesus, do lado esquerdo, temos uma pirâmide e lá é o jazigo da família Quilquerre. Os irmãos dele, alguns irmãos. Existem duas pirâmides lá. Duas pirâmides. Algo místico, inclusive. Né? Uma em cada lado. Justamente. Na entrada, logo na entrada, no portão principal, né? Do cemitério. Militão Quilquerre. Pedro Militão Quilquerre. Beleza. E no caso aí você foi lá no cemitério visitar o túmulo, o jazigo da família. Era um hábito muito peculiar meu. Infelizmente, em decorrência, inclusive, de próprios motivos de segurança, eu deixei esse hábito, né? Que aos domingos, eu não tinha basicamente muita coisa que fazer. Fazia o quê? Levantava e ia passear no cemitério, justamente. Ia passear no cemitério. Que passeio interessante, justamente. É um lugar tranquilo, ninguém nos incomoda. Ninguém abusa. Até um determinado dia que eu estava andando, tudo muito deserto, quando eu vejo um vulto. Eu falei, meu Deus, é uma assombração. E parece que a assombração também se assustou comigo. Então, ficou assim, ambos expostos. Vou botar a cara. Quando eu vi, era um rapaz que também tinha ido visitar o túmulo da família, enfim, para saber a situação que estava. Mas ele se assustou com você e vice-versa. Né? Interessante. Então você faz culpa no minhas andanças, né? Eu tinha muito esse hábito, infelizmente eu deixei, né? Enfim, o próprio motivo de segurança mesmo. Eu tenho um amigo chamado Dr. Adilson Rodrigues, Dr. Adilson Afonso, advogado, um decano da OAB Bahia. Ele faz culpa no cemitério, ele anda diariamente no cemitério. Ele é um frequentador assíduo das catacumbas, né? E um detalhe, ele comprou um cemitério na ilha de Taparica para quando veranear, andar no cemitério. Por exemplo, Adnoel, se ele for para uma cidade, até fazer uma audiência, uma palestra, e ver um enterro não, uma sentinela, alguém velório, ele para o carro e fica. Só termina depois de sepultar o defunto. É assim mesmo. E se alguém estiver doente, fulano está na UTI, ele vai para lá. Eu acho que esperar morrer. Aí o que é que ocorre? Aí eu tenho um amigo meu, um advogado trabalhista famoso, muito famoso na Bahia, e ele ficou doente e foi para o Hospital Português. Quando ele está no Hospital Português, chegou o Adilson com um terço preto na mão, olhando para ele e disse, doutor, aqui é tão maravilhoso. Olha, ali tem uma floricultura, naquele outro lado tem uma funerária. Aí ele disse, pronto, Adilson chegou, eu vou morrer. Quando o Adilson saiu para fazer alguma coisa, ele chamou a enfermeira e disse, pelo amor de Deus, eu vou fugir daqui, porque esse camarada é uma árvore de mau augúrio. E foi assim que aconteceu. Então, o doutor Adilson, ele tem esse hábito, esse costume. Muito legal. Ele esteve aqui, tem pouco tempo em Santo Antônio, em minha casa, mas antes ele disse, Pedro, já passei no cemitério. Isso, inclusive, me remete a um grande amigo, o ex-prefeito de São Felipe, Chiquinho Ferreira, que ele tinha também esse hábito muito peculiar. Ele via qualquer velório, ele estava lá presente. Estava dentro. Estava presente, enfim, prestando esse ato de solidariedade cristã, né? Amor e solidariedade cristã. Portanto, de tal modo que, quando chegava alguma visita, teve uma vez que veio uma comitiva de um deputado estadual, Luciano Simões, na época,
E aí, cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Tentou me ligar, o celular dando na caixa, ligou para casa dele, não já saiu tem tempo. Aí perguntamos para a secretária, onde a gente pode achar o prefeito? Falou, não, procura saber se está tendo algum velório na cidade. Porque se tiver, com certeza ele está lá presente. E foi dito e certo. Valeu, Adriele. Um grande abraço ao nosso ex-prefeito de São Felipe, Chiquinho Ferreira. Chiquinho Ferreira. Chiquinho Ferreira. Um abraço, Chiquinho Ferreira. Olha, eu sou o professor Pedro Barroso. Todos os sábados estamos aqui nesta janela da cidadania. Através de quais canais você pode fazer contato conosco? São vários canais, professor Pedro. Tem os nossos telefones, 3631-9500, 3631-2924. Tem também o nosso WhatsApp, 9971-16-971. E a turma agradecendo a turma aí na live, também através do nosso Facebook. Muita gente acompanhando o nosso programa. Esse é o Adinoel, o grande bailarino, o cara dança pra caramba, rapaz, dança merengue, rumba, tchá-tchá-tchá, samba, pagode, arrocha, romântico, pesado, testa com testa, nariz com nariz. Temos ouvintes. Olha aqui o Vivaldo Azevedo, nosso amigo Edmilson Bolão, acompanhando pela live, o Emerson Rubia Souza também, está acompanhando a gente pela live, o Reison Santos, o Cristiano Santos também, toda a turma aí. Maravilha, maravilha. Tem um ouvinte no ar, Adinoel? Pois não, ouvinte? Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia a todos que gostam desse programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para tirar uma dúvida. Pronto. Eu conheço um cidadão que ele tem aproximadamente 65 anos, contribuiu durante 11 anos, não pode mais trabalhar por problema de coluna, tenta se aposentar e não consegue. Ou seja, com essa reforma que está por provar, com certeza aí que ele vai conseguir mais, né? Eu fui fazer minha conta e desisti. Obrigado, meu amigo, pela pergunta que você fez e pelo esclarecimento. Nós responderemos, aqui temos uma pessoa especialista nesta área, e em outras áreas ele é cosmopolita, doutor Ribeiro, certo? Não, você é formado em fisioterapia, né? Sim, formado em fisioterapia. Fisioterapia, né? Você faz tratamento pessoal em domicílio? Como é Também. né? Só necessitar. Mas todo tipo de público? A gente já fica com o pé atrás com o professor Pedro Barroso. Não, a gente já vai. Sua esposa tá ouvindo o Tá. Ah, A esposa tá entendi. ouvindo. A gente já vai com o pé atrás. É por isso que você tá com o freio de mão puxado. Tem uma pergunta do ouvinte aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta. Bom dia, doutor Pedro Barroso. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, ouvintes do programa Cidadania, Direito e Deveres. Doutor Pedro Barroso, eu me chamo Mari Vilela. Em 2005, eu tirei uma carteira de trabalho e para entrar numa determinada empresa. Para minha surpresa, em 2007, eu fui da entrada no auxílio doença e não consegui. A RAS de 2005, toda preenchida errada, e o número do meu PIN no estado de São Paulo na carteira de outra pessoa. 11 anos, eu entrei na justiça, 11 anos depois, eu fui julgada meu processo no primeira e segunda instância, ganhei na primeira e segunda instância, e vai fazer um ano agora em setembro que protocolou. É só um exemplo, se for 60 mil, em cima desses 60 mil eu recebo algum juro e correção monetária, quando eu for receber essa indenização. Por gentileza, doutor, se o senhor entendeu minha pergunta, o senhor pode me responder. Um abraço, seu programa é maravilhoso. E nós, santotonienses da região, agora ficamos cada vez mais informados através do seu programa. Muito proveitoso, muito bom. O senhor merece, não só eu como os demais, nossos sinceros respeitos e nossos sinceros agradecimentos por esse programa maravilhoso. Um abraço, doutor Pedro, um abraço também para a doutora Ali, uma pessoa que eu estimo e respeito muito. Grandes profissionais. Obrigado, minha amiga. Obrigado de coração. Mari Vilela. Mari Vilela, um beijo no coração, que o Deus Todo-Poderoso livre você de todos os males e ilumine os seus caminhos. Conte sempre conosco. Que ouvinte esclarecida, né? Uma dicção límpida, né? Clara, parecendo uma professora de dicção. Isso, Pedro, toda condenação, o juiz condena, vamos supor, ele prolatou a sentença hoje,
e deu a decisão, condenou, vamos porque Eu quero que você olhe ela pra falou câmera, para a você câmera, tá né? com essa pose de artista de Hollywood aí. 60 mil, vamos supor 60 mil, como ela falou. Ele dá o prazo para o pagamento e a partir do não pagamento, além de multa, geralmente o juiz estipula uma multa pelo não pagamento dessa condenação e juros, sim, lógico que se está correndo porque a parte ré, né, o reclamado, não exerceu a sua obrigação de pagar a condenação, esse dinheiro sim é corrigido além da multa. Aí, Mari. Que tranquilo. inclusive pode chegar até 50%, né? Já vi. Aí vai depender, o juiz vai mensurar a culpabilidade do reclamado, né? Porque é que ele não pagou, se foi por culpa dele, mesmo que recorra, se recorrer e perder, esse dinheiro ainda é corrigido desde a data da condenação. Maravilha. Tá aí, Mari. Continue ligada em nosso programa. Você é uma ouvinte qualificada e isso nos honra bastante. Augusto Sena, nós temos aqui a presença do nosso amigo amado Augusto Sena, o homem de Senhor do Bonfim. Pronto. Bom. Sim, professor. Saí de Bonfim ainda menino para estudar em Salvador. Então você não tomou banho de rio? Não, muito de pouco. açude? Açude, sim. Não pegou passarinho? No açude você... Não, a gente tinha uma rocinha. O açude lá era fundo ou era... Não, nós tínhamos uma roça lá perto da cidade, Sim. que foi... Um período era do meu avô, depois ficou pra gente. O açude era fundo? Não, era raso. Mas você e os meninos, como é que era? Não. Porque geralmente a gente ia, os mas meninos era... brincam lá de trenzinho, nos açudes. Sim, tudo. mas não. Você brincava? Não. Brincava de pique-esconde, outras coisas. Dentro mas d'água? Não. Dentro d'água a gente só ia porque mamãe era muito brava e não deixava a gente ir tomar muito banho Mas de se rio, deixasse, você... Não. Não venha pra cá com suas pegadinhas, não, que não dá certo. Não, tive uma infância. Que bom. Certo? Tive uma infância excelente. Fui moleque de rua, a gente tinha aquele jogo na porta da casa da gente. E naquela época a iluminação era muito precária. E os pais ficavam na porta, conversando, batendo papo, escutando o rádio, a pilha. E foram boas lembranças. Bola de gude, tudo ali. Peão, exatamente. Quando eu passo ali, que vou para Campo Formoso, que eu passo pelos fundos da cidade de Senhor do Bonfim, aquela pista nova, aí eu sempre me recordo, você namorava por aqui, porque eu acho que o quintal da sua casa ia até esse... Não, você fez lembrar bem. Logo após aquele contorno da entrada da cidade, era onde era a roça da gente. Sim, mas o contorno da entrada, o outro. O novo ou o velho? O novo. O novo. Quando você vai para Campo Formoso, você passa no posto de gasolina, no fundo da cidade, praticamente. Exato. Logo depois daquele contorno, em torno de, não chega a 300, 400 metros, era onde era a roça da gente. Aquela estrada, quando foi construída, passou dentro da roça. Eu tenho até uma lembrança de infância muito boa, que o pessoal da topografia passou marcando a linha de centro da estrada e eu passei logo em seguida arrancando os piquetes. Na minha inocência de criança, se eu arrancasse os piquetes, eu impediria deles fazerem a estrada. Eu sei que eu fiz umas 2 ou 3 vezes, o topógrafo e a equipe de construção da estrada foi reclamar com minha mãe e eu ganhei, foi uma bela de uma surra. Mas no meu entendimento, eu não queria que a estrada passasse na roça da gente, porque foi bem no centro da roça mesmo. Então a construção daquela estrada eu estava naquela região, certo? Isso aí foi na década de 60, 68, por aí. Boas recordações da infância. Muito legal. Professor, aproveitando aí que eu esqueci no ímpeto inicial, de dar um abraço aí pro pessoal, pros meus colegas, meus amigos lá, pros frequentadores do Mercadinho do Chico, lá no Fruto do Bairro. Lá no loteamento Recanto do Andaiá. Certo? É uma turma muito boa. Mercadinho do Chico, Fruto do Bairro. Fruto do Bairro. Fruto do Bairro, Mercadinho do Chico. Legal, Chico, um abraço. No caso aí, cadê João do Gás? João do Gás ficou de vir na próxima semana. Ontem ele estava lá no aniversário do Zinho, parabéns.
Frank fez uma substituição agora, realmente o nosso atleta se contundiu, a de Noel. Ele tá, olha o penteio do cabelo ali, olha o penteio do cabelo. O cara vai doido. Que cara. Seja bem-vindo, viu, Frank? Eu que agradeço e saúdo a todos aqui na mesa, né, nesse programa de grande audiência. Ok. Veio de Vazedo agora? Agora. De Vargem Grande. Vargem Grande. Vargem Grande. Isso. Muito bem. Ali é um lugar fantástico. Se eu tivesse de nascer numa cidade hoje, se Deus dissesse, Pedro, você quer nascer aonde? Nasceria em Vazedo, na Rua da Palha. Pronto. Ouvinte para falar com a gente. Pois não. Ouvinte, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta ao advogado. Eu tenho 57 anos, trabalhei 12 anos de carteira assinada. Hoje eu sou do lar. Hoje eu não trabalho, só em casa. Quer dizer, trabalho em casa, cuidando dos meus filhos. E eu queria saber, depois desses 12 anos de carteira assinada, não paguei a Previdência. Eu quero saber o que é que eu preciso para me aposentar. No caso, eu sou mulher, e se eu preciso complementar, pagar para chegar à idade normal para me aposentar, ou esperar chegar à idade para me aposentar. E aí, doutor Ribeiro? Franklin, você quer deixar essa pergunta para após os comerciais? Bom, então a gente... Programa Cidadania, Direitos e Deveres. Olá, pessoal, retornando. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todos os sábados, das 8h30 às 9h30, estaremos aqui nesta janela da cidadania. Aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Importante, faça contato conosco, imprescindível. Agora, só para avisar vocês, ontem eu tive uma notícia interessante. O nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele disse que no Brasil não existe fome. Incrível. O Brasil tem 5 milhões e 200 mil pessoas passando fome. É a população mais do que a população do Uruguai. É a população de El Salvador, quase. 5 milhões e 200 mil pessoas passam fome no Brasil. E ele diz que no Brasil não tem ninguém passando fome, ninguém esquelético. Claro, provavelmente ele faz um roteiro e que nesta bolha que ele anda não tem ninguém esquelético nem passando fome. Onde eu moro e o percurso que eu faço, não tem ninguém passando fome. Porém, eu tenho consciência, eu não sou um bolha, eu vivo numa bolha. Não, eu vivo fora da bolha, eu estou dentro da bolha no meu percurso, mas eu ando pela periferia, ando pelos lugares, né? E o nosso presidente da República, uma pessoa inteligente, que ele se elegeu presidente da República do Brasil, não é um Zé qualquer, ele abriu a boca e disse isto, que no Brasil não tem ninguém passando fome. Então, ele provavelmente não mora no Brasil, com certeza. Uma outra coisa é uma campanha que o pessoal está fazendo sobre a gasolina de Santo Antônio de Jesus, né? Que a turma está indicando que abasteçam de Cruz das Almas para lá, porque a gasolina de Santo Antônio está sendo a gasolina mais cara do Brasil, né? É o que a turma está dizendo nas redes sociais. Me mandaram o áudio para eu colocar aqui, etc. Mas eu não vou colocar. Mas esta é uma realidade fática, certo? Temos uma gasolina bastante cara e a turma da rede, dos grupos, está batendo firme, pesado. Porque é vergonhoso você abastecer aí por menos de R$4, aqui pertinho. E em Santo Antônio, essa fortuna, quase que R$1 de diferença, pode-se dizer, por litro, é realmente uma calamidade. Bom, essa questão, aqui não vai nenhum partidarismo político, não vai aqui nenhuma tendência política, porque os apaixonados, as pessoas que não leem, que ficam só no rodapé de WhatsApp, Pedro Barroso está falando de Bolsonaro. Não estou falando de Bolsonaro, não. Torço por ele, rezo por ele, oro por ele. Espero que ele faça um grande governo, mas ele, como presidente da República, precisa ler um pouquinho mais, precisa estar mais antenado,
sabe? Para não dizer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa, dizer que no Brasil não tem ninguém passando fome. Quem diz isso não sou eu, é o IBGE. É o IBGE, um órgão do próprio governo federal, que diz que o Brasil tem 5 milhões e 200 mil pessoas passando fome. Então ele vive numa bolha, né? Num lugar que, ou no outro país, ele não mora no Brasil, provavelmente, certo? Mas torço por ele, tá bom? Vamos à nossa a nossa resposta sobre a Previdência que a nossa ouvinte fez. Pedro, eu concordo com tudo que você falou aí. Hoje eu venho de Cruz, está R$ 3,99, né, em alguns postos do Almeida para lá. Do Almeida para lá? Que é isso? O combustível. Inclusive, vou até aqui aproveitar tá para abastecer. Ô, Pedro, essa questão do apaixonado político é difícil, né? Como você bem colocou, eu sofri muito isso no período das eleições, quando a gente fazia o comentário do Jair Bolsonaro ou do candidato Haddad do PT. Quando eu falava do Haddad, aí diziam que era Bolsonaro. Quando eu falava do Bolsonaro, era Haddad. Enfim, sofri muito isso. Então é difícil a gente discutir com quem tem paixão política. É igual time de futebol. Se o cara é apaixonado pelo Bahia, não dá pra você conversar futebol com se ele é apaixonado pelo Vitória ou pelo Flamengo ou qualquer clube. É muito complicado discutir paixão, né? É uma doença, né? É uma doença, infelizmente. Ó, essa questão da Previdência tá um desespero total, né? Você vê que todo sábado tem pergunta da Previdência. Ó, o primeiro caso, né? Eu não esqueci, a pessoa disse que fez o processo, aí deu entrada no INSS e foi negado a aposentadoria. O que é que ela deve fazer? Deve ingressar, procurar um advogado da sua confiança e ingressar na Justiça Federal, entrar com ação contra o INSS para conseguir essa aposentadoria, já que ela alega que não tem mais condições de trabalhar, contribuir, não sei se 11, 12 anos, independe, foi a primeira, independe do tempo aí, se adquiriu essa lesão e fruto do trabalho aí, tem direito sim, o INSS se negou administrativamente, você tem todo o direito do mundo de ingressar com ação judicial, procura um advogado da sua confiança. E o segundo caso, assim, as pessoas precisam entender que o nosso sistema previdenciário é um seguro, é como se fosse um seguro de carro. Não há nenhuma diferença. Você parou de pagar o seguro de carro, você perde o direito àquele seguro. Claro que o INSS tem aquele período que depois que você para de pagar, você está protegido ainda por um determinado. Ribeiro, qual tempo? Depende, tem muitas variantes. Entendeu? Vai depender do seu tempo de contribuição, há quanto tempo você não está contribuindo, se você já contribuiu, se você. Tem muitas variantes. Então, o que é que a gente indica? Procura um advogado da sua confiança, leve todas as suas dúvidas e pormenores para ele poder te esclarecer, porque se a gente for ficar falando de todas as hipóteses aqui, pode ser até que a gente esqueça alguma e nem responda a sua pergunta específico, entendeu? Então assim, tá um desespero muito grande, mas se a pessoa não tem direito, porque não alcançou a idade mínima, ou porque não tem um tempo mínimo de contribuição, não adianta forçar a barra, ou se você perdeu a condição de segurado, né, porque é um seguro, então você não vai ter direito à aposentadoria. Então as pessoas acham, o governo tem que pagar a aposentadoria de qualquer jeito, e infelizmente, não é o que eu penso, o que eu acho, estou dizendo que acontece. Não é assim que acontece, entendeu? Então, não é porque o governo tem obrigação, não tem obrigação. Há um sistema, há uma legislação, a legislação tem que ser cumprida. Não estou falando que eu concordo, discordo da reforma da Previdência, não é isso. Estou colocando a realidade, né? Para as pessoas não ficarem se iludindo, achando, porque conseguiu aposentar fulano, cicrano, muitas vezes é através de fraude, de crime, infelizmente. Não estou dizendo que são todos, mas você só vai conseguir se aposentar se realmente você for contribuinte, se você contribuiu, atingiu a idade mínima, a contribuição mínima, enfim. E comentar, como a gente falou semana passada, da reforma, eu acho muito precoce ainda a gente falar, porque está em discussão, em votação, então eu posso falar uma coisa hoje e ser mudado pelos deputados, pelos senadores, e amanhã depois falar, Ribeiro falou uma coisa na rádio e é outra, então a gente prefere, como a gente falou, né, Pedro, esperar a decisão final para a gente fazer um apanhado geral, inclusive trazendo um especialista só do direito previdenciário, para a gente poder debater como era e como ficou. Vai ser muito interessante. Ok. Para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligentíssima. Olha, eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui, Franklin, para a dona Antônia. Dona Antônia, um abraço, um beijo no coração. Pessoal, cuidado aí com o muro de Dona Antônia, viu? Dona Antônia, qualquer coisa, fale com seu filho, que a gente vai aí. Tá bom, minha amiga? Um abraço, continue sintonizada. E meu amigo Railton Cardoso, o gigante, o trator de Santo Antônio de Jesus, o homem que veio de São Miguel das Matas para desenvolver esta cidade. Railton Cardoso, você merece tudo de bom.
E o nosso consultor Vivaldo do Aliança, do Chaveiro Aliança. Esse cara é bom. Ligeirinho, um abraço. Temos ouvinte no ar. Quem é? Josafá. Olá, Josafá. Professor, bom dia. Bom dia, Josafá. Queria parabenizar o senhor e a mesa por tirar tantas dúvidas aí das pessoas que talvez não tenham conhecimento, que dormem aí com dor de cabeça, tá? Hoje você está tirando a dúvida. Obrigado. Eu também tenho uma dúvida. Eu trabalho com eventos, né? E saí daqui de Santo Antônio de Jesus para fazer um evento no sul, tá? No sul da Bahia. E lá o evento, ele gira com um serviço de open bar, tá? E um dos clientes acionou a empresa, pelo qual eu fui fazer o serviço, que faltou bebida, tá? Então, não faltou, ele acionou, tá rolando o processo. E me colocaram como testemunha. Chegando lá, o juiz leigo me fez a pergunta: você tem interesse na causa? E Boa eu pergunta. automaticamente falei que tinha. Falei que tinha. Já foi. Em questão da verdade. Entendeu? Ele voltou com outra pergunta, perguntou se era o amigo do proprietário da empresa. E eu respondi que não. Aí o advogado... Respondeu certo. Não é amigo íntimo, eu continuei calado. Só acha o quê? Faltou alguma orientação do advogado da empresa por essa pergunta ser técnica? Pronto, boa. Rapaz, quando você fizer... Chama essa bancada que essa turma gosta de evento. Eu deixei uma cachaça aí pra vocês. Foi você que deixou a cachaça? Rapaz, mande pra gente essa cachaça. Eu vi ali, já escondeu debaixo do sovaco e ela sumiu. Sabe como é que é? Aí Augusto Senna babou, Ivan Rios, todo mundo aqui, essa cachaça. Aí eu perguntei à menina que fica aqui. Todos doidos para degustar a cachaça. Que fica ali no receptivo. Ângela. Aí a gente, não, ele já ligou, ele vai ligar, ele é do Almeida, fica no tabuleiro do Menezes, tem um bar em frente ao Hotel de Gel. Isso. Gel da Hotel Fazenda da São Geraldo. Isso, é próximo. É próximo, então vamos lá, rapaz. Vamos lá tomar uma cachaça, viu? As portas aqui estão abertas. Aí é um lugar sagrado, né? Deve ser um lugar sagrado, Deve ser um lugar abençoado. Vamos aí, você vai estar aí hoje? Tô o dia todo aqui. O dia todo. Se a gente não for hoje, vai outro dia, porque aqui para aqui gosta. Pronto, Vai a caravana. Tá aberta. Uma caravana. Vem cá, eu vi. Então o que é aquilo? Era que folha é aquela? É aquela folha que deixa as pessoas nas nuvens, não, né? Não, que isso. Aí tem giló, tem milome, tem catuaba, tem anis, tem erva doce, entendeu? Você conhece a Ângela? Conheço, gente boa demais. A Ângela fez uma propaganda sua aqui danada. Ela frequenta aí? Não teve aqui ainda não. Não, ainda não, né? Tá marcando junto com o Dindim, com o Léo Valente, pra vir aqui o pessoal. Poxa, bicho, bacana, gostei. Inclusive da embalagem, do rótulo com aquela folha dentro. Mas aquela folha não é aquela folha que faz as pessoas viajarem para o Nirvana, não, né? Não, Deus é mais. Porque Conceição do Almeida tem uma fama de ser uma cidade assim tranquila. Rita Lee já esteve em Conceição do Almeida, se lembra? Já ouviu falar nisso? Não. O senhor já ouviu falar, não já? Já ouvi, sim. Fumou todas as maconhas que existiam lá. Inclusive, Conceição do Almeida, ela leva também uma fama de ter sido a Amsterdã do Recôncavo Baiano. Aí tá ali foi pra lá pegar chá de cogumelo, não foi isso? Não é? Tem essa história aí. Interessante. Bom, Pronto. mas legal, meu amigo. Vê como... Tá ótimo, professor. Eu agradeço. Você é meu convidado, viu? Valeu. Um abraço, obrigado. fique com Deus, irmão. Pedro, esse aí é o Josafá, que não é o Josafá Marinho, né? Então, meu amigo Josafá Marinho, vou responder sua pergunta. Assim, queria primeiro parabenizar pela inteligência da pergunta, mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eu fui advogado durante alguns anos e as pessoas não entendem. É eticamente imoral, incorreto o advogado orientar a testemunha. Você não pode ter nenhum tipo de orientação à testemunha, entendeu? Já vi muito problema na Justiça do Trabalho, já vi até colegas filmarem o advogado da parte contrária
conversando, orientando a testemunha e depois apresentar ao juiz. Vai falar, ó, a testemunha está orientada. Então você não pode orientar Interessante isso. a testemunha. Olha aí, você viu aí, isso é ético. Agora, como é que Sérgio Moro orienta um acusador? Se um advogado não pode orientar o seu cliente para dizer isso, imagine um juiz, que é o dono do processo, orientar o promotor, que é o acusador. Pedro, ó, deixa eu deixar bem anula, claro. isso é nulo, isso é nulo. Esse Sérgio Moro é uma piada, viu? Ou apaixonadinho, ou apaixonada. Eu tô falando aqui, tecnicamente, segundo o rito do Código de Processo Penal Civil. Não é isso? Isso, é o Código de Processo Civil. Porque pode ter algum apaixonadinho aí, algum apaixonado com problema de hemorroida, e dizer assim, Pedro Barroso está falando de Sérgio Moro, quem é Pedro Barroso? Eu estou falando, qualquer imbecil sabe disto, que um advogado não pode orientar desta forma. Se o advogado não pode orientar o cliente, que dirá um juiz, que tem que ser neutro, isento, orientar um promotor. Ô Pedro, deixa eu deixar bem claro, só para a gente diferenciar, a testemunha, ele não é cliente do advogado. Muitas vezes fala, a testemunha da acusação, a testemunha da defesa. Você não é testemunha da acusação, não é testemunha da defesa, você é testemunha do juízo, do processo. Então, você não é testemunha da parte. É claro que o advogado ele tem a obrigação de orientar o seu cliente. Se ele for réu, se ele for autor, ele tem que dar sim as orientações, é mais do que obrigação. Mas a testemunha nunca. Você não pode orientar a testemunha, né? E aí, no caso do promotor, você orientar, você que vai julgar, você dizer o que é que o promotor é meio... É mesmo que o cara matar outro, matou, aí o juiz chama o advogado do assassino e diz, olha, eu tenho aqui umas testemunhas interessantes que podem defender. Ele meio que vai julgar, sabe? Eu vou lhe passar aqui umas testemunhas legais, sabe? São meus amigos, eu já sei de tudo. Aí passa para o promotor, sabe? Ou melhor, para o advogado de defesa. E depois ele meio dá a sentença isentando o criminoso. E essas perguntas, Pedro, são feitas naturalmente para saber se realmente a testemunha ela tem interesse na causa, porque a testemunha é do juiz. Então alguém que tem interesse na causa não pode ser testemunha. Porque ela não vai ser testemunha do juízo, ela vai tomar parte. E a testemunha ela não pode tomar parte de ninguém, ela tem compromisso com a verdade. Inclusive, ela pode ser presa por falso testemunho, responder um processo. Claro que vai correr um processo, ela não vai ser presa em flagrante, mas vai responder um processo por falso testemunho, tudo. Então, assim, a gente não vou tampar o sol com a peneira aqui, Pedro, e dizer que eu sou... falar, Ribeiro é inocente. Tem advogados, os maus advogados fazem isso, alguns, não são todos, chamam as testemunhas, principalmente para orientar, chamam, a gente sabe o que acontece. Não é o padrão, tenho certeza que a OAB reprova isso, orienta a não fazer, não são todos os advogados que fazem, a gente sabe disso, que orienta a testemunha, mas se você fala, Ribeiro, acontece, claro que acontece, a gente sabe mas que é ilegal, é ilegal. Agora imagina fazer isto. Adriano, temos uma pergunta, ainda... Ninguém vai... Mas vem cá, tem um ouvinte no ar? Pois não, ouvinte? Alô. Olá, amado. Meu nome é Raimundo, falo aqui de Laje. Laje, um abraço, Raimundo. Olha bem, meu pai está com uma questão, não sei se é bem faz uns 2 anos já, é uma questão de... vou resumir a conversa, sobre a herdade de Nora com os irmãos da Nora vivo. Herdou, vendeu, e aí está na justiça. Aí quando foi um dia eu tive a oportunidade de falar com o juiz, porque estava demorando, e o pessoal que comprou o terreno estão construindo, no cima frontal ali, no quilômetro 6 ali, junto à igreja, na igreja São Roque, lá do povoado ali. Aí o juiz, eu não sei porquê, o meu advogado, até daí São Antônio Jesus mesmo, que o de lá, tentou de lá, foi para deu tudo ok, eu não sei quando chegar na hora de ir por fora, já assinaram aquele contrato de procuração com meu pai. Aí ficava aquele negócio sem resposta e tal. Aí meu pai saiu dentro e foi para um segundo. Deu a mesma coisa, já no momento de passar o pessoal já passando o documento, vendendo o terreno, inclusive parte da família do vendedor era contra. Aí, como é que diz? O advogado, na hora de ele impedir, passar aquela coisa de impedição de só fazer algum negócio depois que resolver,
mandando eu ir dar queixa. Como é que eu vou dar uma queixa só que eu não tenho mão? Você é o advogado que está com a procuração. A gente se zangou, saiu desses dois advogados aí de lá e vimos para fomos para São Jesus. Conseguimos esse. Esse aí tal, deu a entrada. Inclusive chegou um momento, há uns 4 meses atrás, teve uma audiência que a gente ficou sem entender, porque o meu pai, como vítima, compareceu e o acusado não compareceu, que disse que deu um problema lá no seu criado do pendrive, não sei o que e tal e tal. Aí outra coisa que eu quero chegar é o seguinte, aí voltando ao assunto, que quando eu tive a conversa com o juiz, tá, não sei se eu podia adiantar, aquela liga estava mexendo no terreno junto com o advogado no dia... Bom, caiu a ligação do nosso ouvinte. A gente está com um bocado de perguntas aqui, a gente vai deixar para o próximo programa, viu, Drelli? Só deixa aqui a última pergunta, que tem aí, a última de 6. Frank, você liga aqui para o de Drelli para ela fazer a pergunta? O dela, o microfone dela? Sim. Então, a ouvinte, né, perguntou aqui qual a idade permitida para o casamento. Né? Mas tem essa, quais são as outras? Também, uma pessoa deficiente mental ou mesmo incapaz pode se casar? Veja a outra. Quais as pessoas que podem se casar, né? Qual é o impedimento de uma Sim. pessoa se casar? Mais. E é possível modificar o regime de bens escolhido na constância do casamento? E a quinta pergunta, quais as causas que tornam o casamento nulo e a infidelidade no casamento? Gera o dever de indenizar? Pronto. Se, digamos, Frank é casado? Sim. Pronto. Digamos que Frank, que ele faz isso, ele é um abominável homem monogâmico, certo? Então é o seguinte, digamos que Franklin pule uma cerca. Se a mulher dele pode entrar com uma ação indenizatória. Que Frank não faz isso, é um cara de Vazedo, os caras de Vazedo são todos direitos pra caramba. Não é isso, Frank? Certeza. Com certeza absoluta. Beleza, então essas perguntas a gente vai fazê-las no próximo programa. Augusto Sena, que tem aqui informações sobre trânsito e a zorra toda, não deu, ele falou sobre a infância, o banho dele no rio, no riacho, tá entendendo? Arrancando os piquetes, etc. Suas considerações, Ribeiro. Pronto, só respondendo rapidinho o último que ele falou em herança, não existe herança de pessoa viva. Então já começou errado, tem alguma coisa errada, procura seu advogado aí, que eu lembro que ele falou que no início foi negociado uma herança, não existe herança de pessoa viva. Primeiro ponto, mas procure seu advogado para maiores... No próximo programa ele vai entrar em contato conosco. Maiores orientações. Queria agradecer, Pedro, a oportunidade, toda a mesa aqui, não vou me estender muito porque o horário já passou, mas mandar um abraço aí a todos os ouvintes da Anda FM, da Sultana das Flores e da Bahia inteira. Então, estamos ao vivo aí em toda a Bahia e agradecer mais uma vez essa bela oportunidade. Ótimo. Augusto Sena. Um abraço para os ouvintes, um abraço para a mesa, um abraço para minha esposa, um abraço para meus filhos, o pessoal frequentador aí do Caminho das Águas e do Mercadinho Fruto do Bairro. E bom final de semana para todos. Nosso representante, nossa encarnação de Pedro que o quer, Dr. Ivan Rios. Um abraço a todos, enfim, a essa imensa audiência. Aproveitar que hoje é o Dia do Amigo e, em especial, mandar aí também um abraço à Dona Olga, minha grande amiga, na qual estendo também um abraço a todos os meus amigos e agradecer, professor, a imensa honra de estar presente nesse programa. Frank, ele tem um poema que ganhou no Brasil todo. É um poema, 2 linhas apenas. Vamos encerrar com esta. Errante. Errante. Publicado pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores. E bebia sem se preocupar em voltar para casa, pois não havia mais casa para voltar. Espetáculo! Um espetáculo. Drelli, suas considerações finais. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado. Muito bem. Pessoal, sábado estaremos aqui. Eu sou Pedro Barroso, de 8h30 às 9h30. Um beijo para quem gostou do programa. E 2 para quem não gostou. Cidadania, direitos e deveres. Andaiá FM. Andaiá FM. Mais qualidade, mais audiência, muito mais potência. Indo bem mais longe.